O dia 28 de outubro começa com novidades excelentes, notícias inéditas aqui no YouTube para a gente passar para vocês. Nesse novo momento, nessa nova era dos gigantes da colina, onde as coisas começam a clarear. A gente vai falar sobre uma notícia excelente, que é a novidade sobre a homologação do plano da recuperação judicial. Eis que o Vasco da Gama consegue as CNDs, as certidões. A gente vai explicar. Outra notícia muito boa: a reunião do Conselho Consultivo para a reforma do Estádio de São Januário, que havia sido adiada ontem. O secretário de esporte da cidade do Rio de Janeiro já marcou, já agendou a data e o horário. O estádio vai sair, meu irmão vascaíno. O Vasco que assinou 5 contratos de formação com os meninos aí da base. A gente vai falar aqui sobre quais são esses atletas aí. E se tem jogador oriundo da base Cruz Maltina, simplesmente aí assinando com o Vasco, tem jogador do profissional também assinando com o Vasco encaminhando compra e chegada de reforços aqui no Vasco, hein? A gente vai soltar novidades aqui para quando chegar em janeiro, abrir a janela, você já me cobrar. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É muita notícia boa que a gente tem hoje. Me acompanhe até o final. Meu amigo vascaíno, vamos falar aqui sobre a base do gigante. Por quê? O Vasco acertou o contrato de formação de 5 atletas da base. Me refiro aqui ao Davi Sá, Gabriel Mesquita, o Leonardo Gabriel, Luan Assis e Natan Andrade. O Vasco se resguardando, né? Quantos Rayães, quantos Barros que a gente não tem nessa base vascaína, e hoje a gente toma conhecimento que o Vasco fecha esses contratos de formação aí com a garotada. A gente está colocando aqui com fonte para você, torcedor vascaíno. Sorte aí para esses atletas, tá? Oriundos aí, os gigantinhos da colina. Perfeito? Parabéns. Bom, meus amigos, agora a gente fala aqui sobre uma notícia também muito importante. Ontem, falador começou a falar, mas Papai do Céu está do nosso lado. Eis que a reunião que tinha sido adiada ontem do Conselho Consultivo da reforma do Estádio de São Januário, por conta de um imprevisto na agenda do secretário de esporte, eis que está marcada, finalmente marcado aí para o dia 6 de novembro, às 15 horas da tarde. Então, o Gigante da Colina dando um grande passo aí para que o sonho seja realizado, a obra que vai sair. O Gigante da Colina, inclusive, já tem aí, a gente já coloca aí acordo com o John Textor para mandar os jogos do Gigante no Newton Santos. Perfeito, pessoal? A gente também vai colocar aqui com fonte, porque é muita notícia boa essa situação. Então, está marcado, pessoal, tá? Vai sair, está muito próximo de sair a situação da
reforma do estádio de São Januário. Então, a reunião marcada aí, ó, o dia 6, né, às 15 horas aí, informação dada pelos irmãos do podcast Cruz Maltino. Bom, agora a gente vai falar sobre, na minha opinião, uma das melhores notícias aí para poder passar para vocês, tá? O Vasco finalmente conseguiu as certidões negativas da SAF, as famosas CNDs, tá? O Vasco chegou a um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e o Vasco da Gama deu as garantias necessárias aí e fez um parcelamento para pagar essa situação. Só está faltando aí as CNDs do associativo, que é mais fácil para poder tirar. O Vasco da Gama já protocolou a petição, tá? O Vasco já apresentou à Justiça Carioca, informação do Joel Silva, as certidões negativas, gente. Que informação extraordinária. Para vocês terem uma ideia, a dívida sendo aí homologada, meus amigos, a gente deixa efetivamente de ter aquela dívida de 1,2 bi a uma redução aí, no caso de 60% da dívida do Vasco, a dívida caindo para 500 milhões. Aí é só pagar direitinho que vai dar bom, né? O que vai permitir aí que a gente tenha um novo investidor. Quem for comprar, vai comprar o futebol do Vasco por um valor mais acessível, vamos dizer assim. E a gente sabe que já tem reuniões aí entre o Vasco da Gama e a ICAP, o grupo da Crefisa aí, encabeçado pelo Lamac, pela Leila, também aí se aproximando de um acordo aí com os americanos, vai dar bom. Bom, agora a gente fala sobre uma notícia que saiu na parte da manhã, tá? Que o Vasco da Gama tem interesse aí no jogador Jefferson Lerma, tá? Eu fui atrás dessa informação aí, tá? Do jogador Jefferson Lerma. Jogador que é colombiano, né? Bom jogador que atua lá no Crystal Palace. A gente recentemente fez um negócio com o Crystal Palace, no caso do Matheus França, mas a informação que a gente tem sobre esse jogador, respeitando a informação que vem do canal Na Torcida Vascaína, é que não tem negociação com o jogador. Não adianta aqui eu passar uma coisa que não condiz, com todo respeito à informação a quem deu, tá? O contrato do jogador, ao contrário do que foi dito hoje na matéria, tá? O jogador ele tem jogado no Crystal Palace, ele tem uma opção de renovação automática caso o Crystal Palace queira fazer essa situação automaticamente até 2027, tá? O contrato dele está acabando agora, em junho de 2026, mas tem uma cláusula ali automática, tá? O jogador é titular lá, então é difícil do jogador vir. Eu tive uma informação ontem, tá? O jogador que o Vasco da Gama quer para ser o volante é o Gregory, que era do Botafogo. É o nome que o Vasco trabalha. O jogador, ele recentemente foi para o mundo árabe, mas ele é agenciado pelo empresário do Léo Jardim, o Paulo Pitombeiro, tá? O que trouxe o Thiago Mendes também para o Gigante da Colina, que fez o negócio do João Vitor com o Vasco da Gama. Então, a gente está passando essa situação para vocês, porque o jogador, ele lá
está numa situação difícil de adaptação. É uma contratação delicada, difícil? É, tá? Mas é o que eu estou falando para vocês. É o nome que o Vasco trabalha, é o Gregory, aí do Botafogo. E só mais uma coisa aqui, tá? Situação do jogador Roger Guedes, tá? Também quem está trazendo para o Vasco é o Paulo Pitombeira, tá? Que é o mesmo empresário do Léo Jardim. A gente está passando essas situações para que vocês tenham conhecimento do que de fato está acontecendo nos Gigantes da Colina. Então, notícias boas nessa manhã, tá? Nesse novo momento aí do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Hoje os jogadores estão tendo folga e voltam amanhã. Perfeito? Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!